O Ministério Público Militar denunciou o candidato do Democratas ao governo do Pará por receber aposentadoria integral de forma irregular. Segundo a Promotoria de Justiça Militar, Márcio Miranda teria recebido irregularmente por mais de 19 anos o salário de capitão da Polícia Militar. Os valores durante 233 meses chegariam a mais de R$ 1,5 milhão de reais. O crime em tese, delimitado aí é o crime de peculato. Quando o servidor público se apropria em razão da função de algum bem da administração pública de forma ilícita. No caso, houve ofensa ao artigo 303 do Código Penal Militar, tendo em vista que a reserva remunerada dele não preencheu os requisitos constitucionais e legais. Na denúncia, o Ministério Público Militar argumenta que Márcio Miranda entrou na Polícia Militar por meio de concurso público em 1992 e quando se afastou da corporação pela primeira vez para concorrer ao cargo de deputado estadual em 1998, não tinha o tempo de serviço necessário para receber o benefício da reserva. De acordo com a promotoria, por ter menos de 10 anos como militar, ao ter se candidatado a um cargo eletivo, Márcio Miranda deveria ter se desligado do serviço militar e não se afastado. O militar que não tem o desempenho necessário, se candidata, ele tem que ser imediatamente excluído da corporação. Ele tem que ser demitido da corporação. Ele não pode ficar na corporação conforme, volto a repetir, exigência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que delimitaram a interpretação da Constituição Federal. Como não foi eleito, segundo a denúncia do Ministério Público, Márcio Miranda retornou à PM. Em 2002, ele assumiu o mandato de deputado estadual como suplente e foi quando passou a acumular 2 salários, o de parlamentar e o de reserva da PM. Márcio Miranda já ocupou o cargo de presidente da Assembleia Legislativa por 2 mandatos e foi lançado candidato ao governo do estado pelo Democratas no último domingo. O advogado dele diz que, segundo o Estatuto Militar, Márcio Miranda poderia ter sim o benefício da reserva. O que houve aqui foi que, quando ele foi diplomado, ele não pediu para ir para a reserva remunerada. É uma obrigação da autoridade militar, que era o comandante, de encaminhá-lo à reserva remunerada ex officio, porque é uma disposição de lei. É incompatível o mandato parlamentar com a atividade militar. Portanto, a própria Constituição diz que, se eleito, ele vai para a reserva. O advogado do candidato diz ainda que a denúncia faz parte de uma jogada política. Isto é um abuso, constitui um equívoco essa denúncia e pelo momento eleitoral e tal, dá para entender perfeitamente, eu estou convicto que há sim uma motivação, um aproveitamento eleitoral. Sobre a acusação de aproveitamento eleitoral, o promotor militar disse que o Ministério Público tem o dever de apurar e de denunciar qualquer fato delituoso, independente de período ou não do ano. E disse que o Código Militar não se pauta pelo Código Eleitoral. Ainda segundo o Ministério Público, se condenado, Márcio Miranda pode pegar até 15 anos de prisão e não vai ter foro privilegiado. Já a defesa do candidato disse que Márcio Miranda terá sim direito a foro privilegiado por ser deputado.